Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexão Filosófica. E hoje vamos falar sobre um pensador importantíssimo, muito relevante para a compreensão da sociedade e também para quem vai fazer Enem, né? Que é o Zygmunt Bauman. Conversar hoje com o professor Renato Nunes Bittencourt. Só esperar ele entrar aqui para enviar o convite, né? A solicitação. Olá, Adriano. Adriano sempre presente. Só esperar aqui a entrada do professor Renato Nunes Bittencourt. Para a gente dar início. Boa noite, Mozart. O professor entrou aqui. Boa noite ao pessoal que está chegando. Boa noite, Simone. Tatá, Cíntia. Boa noite a todos e a todas. Tá com alguma dificuldade, a tela está... Aí ele saiu. Boa noite, Sofia, Gregório. Zul, querida Zul, boa noite. Vamos ver se agora dá certo. William Mourão. Opa! Agora sim. Tudo bom? Tudo bom, professor Renato? Finais. Maravilha, maravilha. São as questões virtuais, né? Travou aqui um pouquinho, mas com a assessoria aqui da minha esposa a gente conseguiu fazer o ajuste final. Tem que ter suporte midiático da pessoa competente. Exato. Você tem uma assistência em casa, né? Não, fantástico, né? Porque assim, junta o filosófico com o comunicacional. Então, poxa, aí... É espetacular. Imagina, né? Boa noite, Ana, Robert. Bom, o professor convidado de hoje é o professor Renato Nunes Bittencourt. Eu até conversei com ele algumas semanas atrás, que ele me ajudou muito a escrever minha dissertação de mestrado, né? Sem ele saber, claro. Eu li alguns artigos dele que me ajudaram a construir minha dissertação do mestrado, que também foi Nietzsche, né? Sobre o anticristo, né? E foi de muita valia, né? E hoje eu estou com a oportunidade de falar virtualmente com o professor, né? O professor Renato Nunes Bittencourt, ele é doutor em filosofia, né? O título do doutorado dele é Nietzsche e a experiência religiosa da imanência na cultura trágica dos gregos e na prática crística originária. Escreveu vários artigos, né? Muitos deles me ajudaram. Escreveu também livros, né? Verdade, Informação e Esclarecimento Público na Comunicação Social. Escreveu um livro, eu acho que em coautoria com um professor que eu fiz a live com ele na terça-feira, que foi o Alexandre Cabral. Né? Maravilhoso. Eu fiz a live com ele na terça, ele até comentou, quinta-feira você vai fazer uma live com meu amigo, o Renato, que é Filosofia, um panorama histórico temático. E o tema que o professor Renato se propôs a trabalhar aqui conosco é a ideia de modernidade líquida em Bauman. Professor Renato, muito obrigado, muito boa noite, você tem a palavra. Opa. Boa noite a todos e a todas. Meu caro professor Hugo, você falou sobre, né, a minha pesquisa de doutorado, sobre ela justamente que eu começo. Por quê? Porque Nietzsche, no Anticristo, ele coloca no parágrafo 8 uma crítica radical sobre o conceito de modernidade. A modernidade, o progresso é uma ideia moderna. O progresso é uma ideia moderna, isto é, uma ideia falsa. E aí Nietzsche vai analisar a ideia é o seguinte, não é porque você está vivendo o momento atual que esse momento atual é melhor do que o passado. Né? Então Nietzsche faz referência ao seguinte, o Renascimento passou.
Mas o Renascimento foi muito mais vitalizado, muito mais criativo, muito mais extramoral do que a cultura moderna, né? Burguesa, a moralidade de costumes. Então é um ponto interessante. Por quê? Porque o próprio Nietzsche ele pode ser considerado talvez o precursor da crítica da modernidade ou, com uma certa licença conceitual, o primeiro filósofo pós-moderno. Ou seja, porque já no século XIX, no auge da cultura oitocentista, com o advento da moralidade burguesa, o capitalismo concorrencial conquistando cada vez mais força, e sobretudo o desenvolvimento de um Estado republicano, uma sociedade mais republicana, né, uma sociedade laica, científica, tecnocrática, Nietzsche já apresenta uma crítica desse paradigma. Mas não é porque seja uma visão reacionária, Nietzsche é contra o momento, não é isso. Mas é questão da vida. Né? É interessante, porque então Nietzsche parte de um pressuposto da ontologia da vida, da imanência. Então, ou seja, nós vivemos numa sociedade tecnocrática, de progresso material. Mas cadê de fato o progresso, digamos, existencial? Ou seja, não é o progresso moral, mas é uma sociedade sem vida, é uma sociedade que tudo é planejado, organizado, e inclusive isso pode depois ser debatido sobre a questão da sociedade de consumo, a própria agenda midiática, né? Então, ou seja, o mundo moderno, na teleleitura do Max Weber, é a grande jaula de ferro, né? Ou seja, é um mundo tão organizado, tão científico, que tira esse caráter trágico da realidade. Ou seja, a ideia do acaso, da fatalidade, a ideia de que o ser humano ele é contingência. O mundo tecnocrático moderno, ele é anticontingência. Ele pressupõe o quê? Pressupõe racionalidade, padrão. Não é à toa que a própria produção industrial científica segue esse paradigma. Ou seja, produzir mais com o menor custo possível. Por que eu estou falando isso? Tá, professor Hugo? Porque isso é importante para a gente colocar em pauta o que Bauman depois vai falar sobre a chamada modernidade líquida. Só a questão da modernidade já dá um debate de horas, sabe? E resumir isso é uma maldade. Mas isso é interessante. Por quê? Porque, vamos lá. Primeiro, a gente for pensar nessa cisão da modernidade, nós vamos encontrar quem? Lyotard. Lyotard fala um livro muito bacana, é A Condição Pós-Moderna. Que a pós-modernidade é o fim das metanarrativas. Ou seja, a ideia do fim de um projeto utópico universalista, né? É a ideia de que também é impossível agora nós termos, isso aí, esse é um livraço, a ideia de uma verdade absoluta. Então nós caímos no paradigma do relativismo de valores. Né? Não existe mais certeza absoluta. A própria ciência é colocada em xeque. Né? Lyotard, ele não está defendendo a superação da humanidade. Lyotard, ele está analisando o seguinte, que esse mundo chamado pós-moderno, ele está a própria crise da condição humana. Então, assim, todas as verdades que nós construímos ao longo, digamos, do Renascimento em diante, esse mundo está em superação. Né? E é interessante, então eu volto aqui. O que é a própria ideia da modernidade? A ideia da modernidade, se a gente for pegar Renascimento, Iluminismo, primeiro que é a apologia do homem. Do homem, da técnica, da razão, da ciência, da liberdade social, da liberdade econômica. Tá? Isso é tudo no bojo da modernidade. Ou seja, é a superação de um Estado absoluto, a superação de uma sociedade fechada, obscurantista. Né? Não é à toa que é um grande embate. Inclusive, o filósofo que eu considero um precursor da modernidade é um filósofo italiano, Pico della Mirandola. Discurso sobre a dignidade do homem. Uhum. Assim, parece que esse filósofo ele foi assassinado. E outra coisa, a obra dele é uma obra blasfema. Falar sobre dignidade humana, entende? Falar sobre dignidade humana na Itália do século XV é uma coisa absurda. Né? Isso é interessante. Então, veja bem. Imagina, por exemplo, você defender a dignidade do homem pela razão, pela ciência. O ser humano pode alçar-se ao sagrado mediante a técnica. Isso hoje é fantástico. Isso hoje representa o nosso modus operandi. No século XV, XVI, XVII, isso aí é um absurdo. Ou seja, é a heresia absoluta. Então, mas veja bem, é isso que eu vejo como precursor da modernidade. Depois nós temos Galileu, Bacon, né, a matematização da natureza. Vamos encontrar a tentativa industrial, econômica, militar de controlar o espaço e o tempo. Né? Isso vai influenciar o trabalho, vai influenciar a medicina, vai influenciar a própria organização social. Ou seja, a metrificação do espaço. Isso só não pode a modernidade. Depois nós temos o iluminismo, que vai radicalizar
esse projeto moderno. Ou seja, direitos humanos, liberdade total para o homem, né? Lógico, desde que não interfira no próximo. A ideia de um Estado constitucional, ou seja, a monarquia constitucional, a ideia de uma lei positiva, capaz de proporcionar ao homem a segurança e a estabilidade contra qualquer tipo de arbítrio. Entende? Então, isso é importante a gente conseguir pegar esse gancho societário, estrutural, porque isso vai influenciar o pensamento. Né? Então, veja bem, pegamos o século XIX, volta a Nietzsche. Nietzsche já está vivendo o ocaso do século XIX. Ou seja, uma sociedade com alto processo de industrialização, um ritmo de sociabilidade vertiginoso, a moda, o consumo, o urbanismo. Então é uma sociedade em efervescência. E aí entra até o debate sobre a neofilia. Né? A ideia da neofilia, ou seja, é a atração pelo novo. Né? Aquele mito que a gente coloca. Tudo que é novo é bom. Lembra até propaganda de cerveja, sabe? Vou fazer aqui um parênteses. Lembra a propaganda da Brahma com a... Era Brahma e Antártica, se não me engano. Não, Brahma Skin Carol. A Skin era nova, a Brahma era boa. Ou seja, e qual foi o debate? Nem sempre o novo é bom. Brincando, isso está no boas de Nietzsche também. Que depois vai ser apropriado por outros autores, como Georg Simmel, como Walter Benjamin. Né? Ou seja, a ideia da neofilia, da moda, do consumo. Né? A sociedade urbana, a metrópole, ela é uma efervescência intensa. Então, ou seja, esse paradigma está associado ao quê? A ideia de que nós buscamos sempre o novo, novo, novo. Mas o novo, por natureza, não tem necessariamente qualidade. Então é isso que está sendo colocado por Nietzsche. Né? Ou seja, o ser humano moderno, lógico, ele considera a cereja do bolo de criação, o suprassumo da civilidade, mas até que ponto isso de fato representa qualidade de vida, representa saúde? Né? Não é uma leitura vitalista. Tá? Ele está pensando assim, o indivíduo e o povo, a cultura. Ou seja, é uma cultura quantitativa, uma cultura que aniquila o indivíduo em prol de um padrão. Né? Ou seja, então é uma sociedade burocratizante. A burocracia, né, não vou nem entrar nesse detalhe, lógico que é importante, porque ela gera uma certa impessoalidade na relação pública. Mas, ao mesmo tempo, também, o próprio padrão da vida moderna, ele matou a singularidade. É o ponto que você colocar também por Ortega y Gasset, na Revolução, na Rebelião das Massas. Né? Ou seja, ele não é uma leitura elitista, no sentido que a aristocracia é boa e a vida plebeia é ruim, não é isso. Mas é pensar que o próprio mundo moderno exige a nossa despersonalização. Tá? O mundo moderno é a pura despersonalização. Então, se você está pensando num plano pragmático, é uma educação, claro, que é emancipadora, mas a educação ela não leva em conta o singular. É uma educação que é para passar de ano, é para passar no vestibular. Ela não leva em conta o percurso, grosso modo, não leva em conta a singularidade individual. E a própria religião também. Né? A gente, inclusive, não encontra mais espaço, nem na religião, para a experiência do sagrado, autêntico. Ou seja, a experiência de uma relação imanente com o sagrado, que parece um paradoxo. Ou seja, tudo é quantificado, metrificado. É uma sociedade planejada. Essa também é uma leitura crítica da modernidade. Existe um pacotamento de qualquer experiência, mesmo a supostamente mais sublime. A arte, de alguma forma, se torna objeto de consumo, né, e perde a sua singularidade. A literatura, cada vez mais, ela vai acompanhar mecanismos editoriais, comerciais. Então não há espaço mais para o trágico. Por exemplo, o que seria do Van Gogh se por acaso ele tivesse sucesso em vida? Sabe o que seria Van Gogh hoje? Entende? Pensando assim, Baudelaire, por exemplo, lógico, o sonho de qualquer autor é ser rico em vida, ter sucesso e enriquecer no medida possível. E o Van Gogh sabe adquirir isso. Mas veja bem, olha só a tragicidade da história. Os grandes gênios, eles foram contra o seu próprio tempo, não foram compreendidos. E o que vai acontecer com a arte moderna, com a literatura? É a tendência de você gourmetizar esses autores, torná-los palatáveis e consumíveis. Sabe, essa digressão eu estou fazendo por quê? Porque isso vai entrar nessa própria ideia do que seria então a falência, a cisão da modernidade, que é o grande debate filosófico. Para Lyotard, pós-modernidade. Para Lyotard, nós superamos a modernidade. Estamos agora numa nova era difusa. Tá? Esse é o problema. Tudo aquilo que é pós, ele tem um caráter difuso, de certeza, de precisão, semântica, filosófica, política. Não é à toa, por exemplo, qual é a leitura de Lyotard? Com o fim das metanarrativas, ou seja, né, uma crítica, inclusive ferrenha, ao marxismo e ao projeto socialista, né, no real. O que está se colocando? A ideia de uma alternativa ao capitalismo foi superada. Então nós não temos mais agora uma
uma nova história, né? Que inclusive você teve uma visão apropriada pelo Fukuyama, O Fim da História e o Último Homem, que também depois foi criticado, interessantíssimo isso. Mas, ou seja, após o fim do muro, a queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, o fim do comunismo soviético real, nós agora entramos numa era de capitalismo liberal. Olha aí, o mundo atual, inclusive, demonstra que não é bem assim. A democracia liberal tem risco no mundo inteiro. Então não existe, de fato, essa perspectiva de uma sociedade aberta, transparente, emancipada, progressista. Estamos encontrando resquícios arcaicos. Então, a pós-modernidade, a leitura de Lyotard, ela traz esse rescaldo, né, de um elemento arcaizante que muitas vezes é reacionário. Tanto que Lyotard é considerado até mesmo um autor reacionário, de uma forma. Não por suas posturas políticas, mas por não acreditar, né, num elemento positivo na própria superação da modernidade. Então isso é pós-modernidade. Aí encontramos nosso grande filósofo, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que inclusive no seu início de obra, ele pensa a noção de pós-modernidade. A grande obra dele, né, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. É uma obra fantástica, onde vai analisar a literatura, a política, a ética, a questão da globalização. Então nessa obra, ele usa o conceito de pós-modernidade. Por quê? Porque ele ainda pressupõe a ideia de que a modernidade foi superada. Então o que foi superado da modernidade? A noção de autonomia, a noção de liberdade social do homem, a noção de progresso, de técnica, de razão. Tanto que não é à toa que nós encontramos hoje uma certa desconfiança em relação à razão. Traz para o mundo atual. Traz para a questão pandêmica hoje. Né? A ciência é não só desvalorizada, ela perdeu credibilidade. Tá? Isso é muito bem colocado por Lyotard e também na leitura de Bauman. A ciência perdeu o seu critério de validação. Não é porque estamos num ceticismo cultural. Mais do que isso. É porque hoje outros discursos tentam substituir a validade científica da racionalidade. Não é à toa que hoje nós temos uma postura política negacionista, encontramos hoje políticos autoritários, demagógicos, que defendem posições totalmente contrárias ao bom senso em nome de uma ideologia necrófila, né, ou interesses corporativos. Então também tem essa questão. A própria estrutura econômica do capitalismo tardio, ela também vai descredenciar a ciência. Se apropria da ciência no que lhe convém, né, ou seja, por exemplo, a marca patenteada, o produto patenteado, mas, por outro lado, ela própria também cria um mecanismo de subversão em relação à própria racionalidade. Para quê? Para dizer a desordem, caos. Né? Então, assim, aqui, não é você defender o positivismo, fatos, ciências, mas é tentar reconhecer no positivismo um elemento positivo, real, viável para a construção da modernidade. Que, de fato, qual foi a importância do positivismo? Né? Ele escambou para uma visão também um pouco depois metafísica, inclusive, né? Na própria vida de Comte. Mas o positivismo ele tem um elemento importante, que é tentar o quê? Tentar criar uma ciência emancipada da metafísica, da teologia. Isso vai ter importância para a física, vai ter importância para a química, para a biologia. Né? É criar não uma ciência autocentrada, mas uma ciência com maturidade, que é o próprio processo da filosofia moderna. Né? A filosofia se fragmenta. Antes você era físico e filósofo, você era economista e filósofo, cada um na sua função. É a ideia da ruptura da grande elo comunicacional, o grande elo científico. Agora está tudo voltando, né? Segundo Diego Morin. A ideia de que a gente tem que conseguir reconectar, né, a noosfera, a ideia da relegação dos saberes. Mas foi importante um período histórico moderno, esse período moderno de emancipação científica, para que cada ciência encontrasse a sua maturidade, né? A sua capacidade de singularidade. E agora a ideia é o quê? Juntar tudo de novo. Reunificar o Nogórdio da cultura. Então, o próprio Bauman coloca isso. Então, veja bem, pós-modernidade. Pós-modernidade é reconhecer que a modernidade é um projeto fracassado. Ora, mas o Bauman depois, ele vai falar o seguinte, olha, não é bem assim. Não é bem assim. E aí vem o conceito líquido, né? Enraizando-se no Manifesto Comunista do Marx e Engels, a ideia de que tudo que é sólido se mancha no ar. Ou seja, as relações feudais, tradicionais, as relações patriarcais são dissolvidas pela burguesia, que no início é progressista, que é revolucionária de início. Ela quebra o paradigma moral, quebra o paradigma do contrato protecionista, ou seja, livre comércio, livre concorrência. Isso é um elemento concreto da experiência. Mas isso vai ter uma influência prática. Ou seja, o mundo antigo, seus valores arcaicos aristocráticos, estão mortos. Hoje é o quê? O primado do cidadão, do indivíduo burguês autocentrado.
né? E aí Bauman vai nos dizer o seguinte: na verdade, nós não superamos a modernidade. Nós estamos num processo lento, doloroso, difuso e problemático da liquefação, né? A liquefação da modernidade. Esse é o ponto interessante. Ou seja, então, o que é a modernidade líquida? Não acabou a modernidade. Nós ainda temos o quê? A apologia do homem, a ideia de um Estado-nação soberano, de um Estado democrático, de direito republicano. Nós temos o que ainda? A noção de constitucionalidade política, que está tudo no bojo da modernidade e do iluminismo. A própria ideia de valorização do progresso, da técnica, da ciência, mas ao mesmo tempo, esses paradigmas estão sendo dissolvidos. E aí vem um lado complicado, né? Essa transição da modernidade... Ele travou. Deu uma travada, viu, professor? Foi, travou. Ele saiu, acho que vai entrar de novo. Mas eu peguei a parte em que travou aqui para pedir para ele retomar o raciocínio. Só esperar ele entrar novamente. Pois é, se empolga, é o ônus dessa. É praticamente uma aula, né? O ônus dessas aulas virtuais é isso. É dar um problema como esse. Esperar ele voltar aqui. E foi bom que ele fez um todo. Vai ficar gravado assim. Fica salva, viu? E ele estava fazendo todo um processo histórico para fundamentar o pensamento de Bauman, né? Ele não foi direto para Bauman, não. Ele veio todo um arcabouço, foi colocando os elementos, retomando alguns pensadores para poder mergulhar em Bauman, né? Estou torcendo aqui, viu, Zu? Ele voltar. Deixa eu ver aqui. Voltou. Voltou, pessoal. Vamos. Os desafios da tecnologia. Voltou. Pessoal, desculpa a contingência, faz parte do debate, né? Porque o limite da própria ciência. Vejam bem, né? Nós acreditamos na tecnologia da informação, mas acontecem acidentes que prejudicam a nossa interatividade. Então, meus amigos, eu vou voltar um pouquinho, porque eu não sei como é que ficou de fato aí a parte final que eu estava falando. Né? Então, vamos voltar à questão da modernidade líquida. O que seria, então, para Bauman, esse momento atual? Né? É a ideia do difuso, do impreciso, tá? do incerto. Vejam bem, o moderno, para Bauman, representa a ideia da própria precisão, do controle, do gerenciamento social. Olha o panóptico de Bentham, olha a própria ideia de sociedade disciplinar, sociedade de controle. É todo um paradigma, né, de uma sociedade administrada, racionalizada, burocrática. Então, nós queremos ter uma vida planejada. Mesmo que haja liberdade de consumo, de comércio, no fundo nós queremos certeza. Nós queremos ter uma vida linear. Pleno emprego, inclusive no modelo fordista, taylorista, né? Um projeto de carreira a longo prazo. Isso acabou. Então, dá até para analisar essa modernidade líquida com os paradigmas do ultraliberalismo que está vivendo. Ou seja, por exemplo, hoje quem tem garantia de emprego de longo prazo? Quem tem garantia que amanhã ainda está em casa? É bizarro, né? Mas a própria crise da pandemia também representa um pouco disso. É a dissolução de uma ordem de mundo. A gente não sabe como vai ser no futuro a nossa sociabilidade, como nós vamos conseguir lidar com aglomerações, a confiança no outro em relação a questões epidemiológicas. Tá? Então, assim, isso aí é possível pensar isso. Olha, vamos assim, ter um exercício de pensamento. Quisera que Bauman estivesse vivo ainda, com seus 90 e poucos anos, para pensar a pandemia.
como o Zizek está pensando, a Agamben, independente da pertinência, porque, por exemplo, muita gente criticou a Agamben. Não tem que entrar no mérito, né? Gente, só o fato de pensar uma questão pandêmica, pensar o tempo atual, isso é fantástico. Sabe, se está certo ou errado, não existe isso, certo ou errado. São interpretações. Então imagina o Bauman produzindo uma obra sobre a pandemia, analisando, né, por exemplo, a questão do medo, que está nesse contexto da monedade líquida, ou seja, acabou a confiança. Você hoje busca o quê? Um espaço autocentrado, é o shopping, é o condomínio, né? A relação identitária cada vez mais é fechada. Ou seja, eu tenho medo da novidade, da experiência amorosa, da singularidade. Não é à toa que traz isso para o plano do amor. Né? A vida líquida, amor líquido. Então, a própria tecnologia da informação, ela pode aproximar a gente. Está aqui, eles estão unidos aqui. Né? Essa união aqui é uma união real, porque há um debate, há uma sinergia de ideias. Mas, por exemplo, ela pode afastar. Eu vejo a imagem do outro como consumo. Né? E o mundo virtualizado, ele tende a criar essa facilidade. Né? Já que o conflito imanente, carnal, tete a tete, no caso, ele impede, muitas vezes, eu tenho a coragem de agir, o virtual, ele me dá essa roupagem, a couraça, né? Onde eu escamoteio, escondo as minhas limitações e fraquezas. Então, ou seja, é muito mais fácil excluir alguém deletando do que olhando cara a cara. Então, esse amor líquido do Bauman é um refúgio, é uma expressão dessa decadência, né? Dessa dissolução desse projeto dominista cosmopolita. Não é à toa que hoje nós temos o avanço de novo do extremismo, do fascismo, né, da xenofobia, do ultrarracismo. Nós encontramos países com alto IDH, mas com uma visão altamente de um racismo estrutural. Né? O próprio Estado policial, que está em voga cada vez mais. Né? Ou seja, cadê a garantia do cidadão? Qual é a visão iluminista fundamental? O sujeito tem plena segurança e liberdade perante o arbítrio do Estado. Hoje o Estado, ele não é máximo, é um Estado controlador. É um Estado não totalitário no modelo clássico, mas é um Estado que visa o quê? Visa eliminar a nossa liberdade, a nossa subjetividade. Controle de dados, Big Data. Né? Então a gente, por mais que haja hoje tecnologia, ciência e informação, a tendência é que esses recursos se tornem mecanismos de controle de poder. Então, modernidade líquida. Modernidade líquida é você viver hoje numa incerteza em relação ao futuro. Eu não posso confiar em mais nada. Assim, sem entrar no mérito profissional. Eu sou servidor público. Eu tenho estabilidade até segundo prazo, quem sabe, até segunda ordem. Não sei, né? Depende das contingências, circunstâncias. Mas hoje, a vida humana é feita para durar pouco. Tá? É bizarro. Isso é colocado por Bauman. Ninguém hoje tem direito a ter certeza. Ninguém hoje, nessa leitura de um mundo altamente desumano, fragilizado, um mundo sem valor, um mundo sem respeito pela dignidade humana, ninguém hoje consegue acreditar ou viabilizar um projeto de longo prazo. E isso é o elemento mais terrífico. Ou seja, não é bacana, não é bom. Porque a gente pode falar na visão empreendedorista. É interessante você viver na incerteza, você considerar que é viável a novidade o tempo todo, o incerto. Não, a gente quer garantias também, a gente quer conforto, a gente quer uma certa estabilidade moral. Faz parte da condição humana. Imagina, por exemplo, a gente viver o tempo todo vivendo uma conjuntura de fluidez contínua. Qual é o nosso risco? O risco... Não estou aparecendo? Hugo, eu não estou aparecendo mais? Tá não, professor. É porque eu tava tão empolgado na fala que eu tava com medo do senhor entrar de novo e não ter mais áudio e fala. Aí eu deixei o áudio. Importante uma ideia. Não, é o seguinte, importante é que as minhas ideias apareçam. Tá tranquilo. Bom, vou tentar de novo aqui mais uma vez. Eu percebi, Zu, que ele não tava, mas ele tava tão bom o raciocínio dele que eu não queria interromper de novo, dizer, sai de novo, professor, volta. Eu queria pegar mais o conteúdo mesmo que ele estava falando, né? Mas vamos ver de novo se dá certo agora. Parece que quanto melhor a live, mais problemas a gente tem, né? É inacreditável. Vamos ver se a gente retoma agora e ele volta com áudio e som. Voltou. Tô de volta. Tô aqui. Quer dizer, a imagem está mais ou menos. Não, é o seguinte, vamos até para também entrar para vocês. Mas pelo menos tá aparecendo o rosto, tá paradinho. Mas pode ser aqueles vídeos de rádio, né? Você bota lá o vídeo e fica
saindo. Antes estava a imagem Tem problema, preta, uma tela preta, agora pelo menos está o rosto ali parado. Isso é outro tema também, cara. Eu acho que isso aí não é por acaso. Isso aí está vinculado também ao debate. Porque é isso, né, a importância da visibilidade, a importância da presença. Estou aqui, né? Que pode essas ideias. Mas a gente desculpa de toda forma, né, até porque tem esse controle também de tempo. Mas a gente desculpa aí, mas é porque a rede está instável. Olha que eu fiz todo o aparato aqui para evitar qualquer tipo de contingência. Mas veja bem, brincando, mas é isso aí. O tempo todo está enfrentando a contingência. Né? Porque nós queremos certeza, queremos exatidão. E isso é o fruto da modernidade. A cultura moderna, ciência, filosofia, política, é o quê? Controle, precisão, certeza. Controle, precisão e certeza. Nós não queremos viver mais no acaso da sorte, da metafísica, do arbítrio, quem sabe, divino. Não é à toa que qual é a lógica da ciência moderna? Controlar a natureza. A natureza é a grande força contingente. Ou seja, não é só as armas ou o controle do fogo, mas é a razão que vai dar ao homem o quê? A capacidade de entender, compreender os próprios fulcros da natureza. Né? Que hoje, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar um gancho com a Covid. Qual é a grande incerteza? Não é só em relação à vacina, à futura humanidade. Porque a Covid, é lógico, é uma doença terrível. Né? Já morreu milhões, né, no mundo. Já chegou, acho que milhão. Né? Independente também da quantidade, a questão é a quantidade. A questão é pensar o seguinte: nós, por mais que tenhamos, né, plano de saúde, tenhamos uma ciência de ponta, cadê o controle? Cadê a capacidade de você se apropriar da realidade de uma maneira satisfatória que nos dê, então, o controle sobre nós mesmos e a natureza? Não existe controle. Né? Sopa de morcego, independente dessas questões foram colocadas, né, no início da ideia, para tentar culpabilizar o porquê da pandemia. Né? A culpa foi do chinês que tomou sopa de morcego. Isso é uma bobagem, isso não tem que entrar no mérito. Mas vejam bem, é uma tentativa de resposta. As pessoas querem respostas. Não é à toa que, por exemplo, se for pensar também hoje, por que existe tanta demanda, né, por uma psicanálise mais rápida, né, que seria, tipo, assim, de certa forma, o coaching? Porque ninguém quer perder tempo. O tempo hoje tem que ser dinamizado, tem que ser agilizado. Então o povo ele chama de dromocracia, o poder da velocidade, o poder da corrida. Tudo tem que ser acelerado, rápido. Você não pode perder tempo. Isso também é um pouco dessa liquefação moderna. Porque a modernidade é rapidez, velocidade, é urbanismo, né? Mas, por outro lado também, essa ideia de uma modernidade, né, uma modernidade que pressupõe aceleração, também é já colocada em xeque. Sabe, é uma leitura dialética. Por um lado, hoje, nós queremos aqui também viver uma vida mais suave, mais saudável, uma vida que não é assim contada pela precisão. Então, por um lado, nós queremos controle, nós queremos precisão. Por outro lado também, nós queremos chutar o balde. Né? Nós queremos ter uma vida sem esse controle social. Tem gente que consegue viver sem WhatsApp, sem Facebook, sabe? Não quero viver controlado. Não quero viver sobre o paradigma, né, de um gerenciamento. Eu quero o quê? Eu quero ter minha autonomia livre. Não quero consumir produtos de marca, sabe? Então, essa é a leitura dialética da modernidade. Porque, ou seja, isso é o lado bom, é o lado, digamos, a liquidez moderna que seria interessante. Ou seja, é quebrar padrão, é você não se aceitar ser enquadrado, sabe? O problema é o seguinte, o problema é que a própria ruptura com a modernidade também ela se torna um produto de consumo. Por exemplo, hoje o veganismo é moda, está na moda, né? Então, se você estandartiza, você pasteuriza, tem essas experiências radicais. Né? Você considera que aquilo que é insólito, aquilo que é positivo, saudável, hoje também é produto de consumo. Não é à toa que Bauman vai dizer que tudo é reinventado. Né? A sociedade de consumo ela vai reinventar todas as nossas experiências, as mais radicais. Como foi o seguinte, lembro de uma professora minha, na época do FIX, que era, assim, tipo, ela é judia, né, mas convertida ao hinduísmo. E ela falava o seguinte, que nunca tinha ido para a Índia, porque considerava muito sujo e tudo mais. Ela só frequentava um ashram em Miami. Tem um pouco disso também. Sim, tudo bem, direito dela, né? Não é para criticar a experiência dela em si, mas ela não teve experiência radical. Então é um pouco disso também que a gente tem que colocar. Né? Essa modernidade líquida, ela pressupõe
que você quer experimentar tudo, viver tudo, mas sem radicalidade, sem mergulhar fundo, sem você, de fato, ir na imanência. Ou seja, é uma espécie de superficialidade das relações. Por isso que Bauman vai dizer que o amor líquido é uma experiência sem alteridade, sem o cuidado, sem a ética da alteridade, do acolhimento do outro. Sabe? Você não vê o outro como ser, como coisa, como objeto. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser descartado, ao mesmo tempo também eu tenho medo de sofrer por uma experiência radical. Então eu não quero radicalidade, eu quero superfície. Tá? Não é falar o seguinte, o que é superficial é ruim e o profundo é bom. Não é essa dicotomia. Mas é você não estar pronto, preparado, apto a viver experiências radicais. E na raiz da coisa. Né? Então, ou seja, por isso que existe hoje, de fato, uma tendência de você, como o Jack fala também, da crítica da razão descafeinada. Ou seja, eu quero a experiência gostosa, mas sem as suas consequências. Que vai dizer, brincando, inclusive com chocolate sem glúten, por exemplo, café sem cafeína. Ou seja, eu quero o sabor, mas eu não quero as consequências que causam na sua experiência original. Né? E isso é... Opa. Acho que eu tô numa aula. Eu acho que eu tô numa aula assim, tipo, presencial. E eu gesticulo muito, sabe? Inclusive eu tô com saudade disso, sabia? Daqui a pouco nossas aulas vão voltar na FRJ. A coisa que tá me matando é isso, cara. Aula virtual, porque não tem a ideia do movimento, sabe? A teatralidade, gesticulação. Mas a gente se adapta, né? Faz parte. Faz parte da nossa conjuntura política e pedagógica. Vou tentar ajustar aqui. Professor Hugo, o que você acha que assim, tá bom por enquanto? Porque eu posso continuar perfeitamente. Você quer conduzir perguntas? O público também fala alguma coisa? Eu separei aqui algumas perguntas, né? Eu vou fazer pergunta para um quadro, né? Eu queria muito estar olhando para você e vendo a reação, mas tá aqui a telinha parada, mas o importante é o conteúdo, né? A voz está saindo. Eu tô aqui presente, Tá presente. Há um sujeito por trás da voz. Isso. Isso, inclusive, é uma tática que alguns alunos nossos estão usando agora nesses mecanismos virtuais, né? Que eles tiram o áudio, tiram o vídeo, a gente não sabe se ele está presente lá, né? E às vezes eu pergunto alguma dúvida e aí fica aquele silêncio, eu não sei se tem alguém assistindo a aula. Pois não, Renato? Não, exatamente. Isso aí também, inclusive, é uma tentativa de a gente controlar, né? Ou seja, não basta você estar matriculado, tem que estar presente. Eu quero sua presença física. Exato. É um certo colonialismo, se for pensar um colonialismo moral, né? Quem fala bem disso é o Vladimir Safatli, né? Brincando, isso, né, um pouco. Mas é essa a ideia de você... Ou seja, eu quero a presença física do aluno. Não pode ter presença física que esteja virtualmente presente. Ou seja, eu quero a conexão dele, eu quero a mente dele aderindo ao meu discurso. Sabe? É um pouco, assim, brincando, mas é um pouco autoritário, deixa eu pensar, sabe? Nessa ideia de fato, eu quero controlar. Ou seja, eu quero 30 alunos, tem que estar lá todo mundo, ó. Não tem presença? Tudo bem. Né? Mas eu quero que você se manifeste. Eu quero, não tem chamada, mas eu quero que você me ouça, entendeu? É o prazer de você saber que você está sendo ouvido, nem compreendido, mas ouvido. Né? Já é alguma coisa, né? Bom, Renato, eu vou passar para as perguntas aqui, tá bem? Claro. Bom, essa ideia foi muito interessante quando você fala no começo, você faz primeiro um terreno, prepara um terreno inteiro para entrar em Bauman. Eu estava até comentando na hora que você saiu que a conexão ficou ruim, que você preparou o terreno, foi em Pico de la Mirandola, falou de Nietzsche, e teve outros autores que você não falou, mas você citou, né? Pelo discurso, pelos termos, dá para perceber que tem outros autores ali citados, né? E quando você fala, é muito interessante essa questão que o Bauman mesmo, ele usa o termo pós-modernidade e depois ele modifica, né? E aí ele fala de pós-modernidade e eu sempre enxerguei a pós-modernidade como se tem que ter um movimento de ruptura. Para eu dizer que algo é pós-moderno, tem que ter uma ruptura aí para eu determinar o que era modernidade e o que agora é a pós-modernidade. E parece que Bauman ele percebe que o que nós temos é uma transformação da própria modernidade. E ele dá o termo de modernidade líquida, né? E retoma ali a expressão de Marx e Engels. E aí você vai ter outros autores, como, por exemplo, o Lipovetsky, né, que usa o termo hipermodernidade, o Anthony Giddens, que usa o termo modernidade reflexiva. E não à toa, esses autores, eles são eles ficam mais conhecidos até por esses termos, né? Tem isso muito também dos termos que pegam, né? Você usa um termo que aquilo cola e que você começa a se aprofundar.
Nesse sentido, essa mudança de não usar mais o termo pós-modernidade e passar a usar outros termos, tem alguma característica também no sentido de se fazer notado ou é um pensamento realmente original? Hugo, essa questão é importantíssima, parece que é trivial, mas só de você colocar um hífen, colocar um termo novo já altera muita coisa. Eu acho que, assim, de fato, é uma tentativa de você decifrar e interpretar. Tanto que o Bauman, o livro clássico dele, né, da primeira fase, que é Legisladores e Intérpretes, até quando ele fala sobre a transição do intelectual como o filósofo legislador, que morre com Kant, né, o Kant foi o último grande legislador, né, e depois vai para o intérprete, que seria Nietzsche, o próprio Foucault, Deleuze, né, e toda a filosofia moderna contemporânea. Isso é interessante porque, de fato, o que seria, então, a conceituação, tentar conceituar, seria interpretar, não legislar sobre. Tanto que, por exemplo, o Lipovetsky, ele é contra qualquer leitura moralista sobre a modernidade, o próprio Bauman, o Lipovetsky, o Lyotard mesmo, Giddens, então, não se fala Giddens, o Habermas mesmo, né, são autores que vão tentar interpretar esses fenômenos societários, econômicos, políticos. Eu acho que, de fato, é uma tentativa de precisar, de maneira mais razoável, o que seria, de fato, esse momento difuso. O que fica é o seguinte, eu acho que o que é mais fácil identificar é o seguinte, o que seria a conjuntura atual? O difuso, o incerto, o improvável, o contingente, né? Então, por exemplo, tanto que a gente não tem uma ciência da contingência. A ciência é pautada aqui na precisão, né, no controle. A gente não consegue criar uma ciência baseada num mero aleatório. Tudo bem, a física quântica talvez, né, ou até outras expressões da ciência atual. Mas, grosso modo, o paradigma da razão que ele tenta controlar. Ele tenta precificar, entendeu? Até a questão econômica, né? É uma precificação intelectual, moral, ou seja, eu preciso de dados precisos. Então, veja bem, preço, precisão, entende? Deve fazer um trocadilho com a ideia. Ou seja, é um valor que você atribui e dá aquele objeto, não só uma mensuração econômica, mas um critério de avaliação. Tanto que, por exemplo, não é à toa que a base da economia é a filosofia por isso. Porque a economia ela pressupõe não só o cuidado da casa, na visão clássica, ou dos valores, ou da fluidez dos materiais, mas a capacidade de avaliar. Avaliar o que é útil, o que é inútil, o que é bom, saudável, né? o que é importante, o que é supérfluo. Né? Então, assim, traz outra questão. A pós-modernidade, a modernidade líquida, eu acho que seriam, na verdade, tanto que, assim, eu acho até um pouco pesaroso a gente, por exemplo, vou aderir a um autor e não vou aderir a outro. Todos dialogam o tempo todo. Tá? Tanto que, por exemplo, o Bauman, a gente pega o álbum do Bauman, o Bauman é um autor assim, que foi um filósofo sublime, né? Porque é muito simpático, por sinal, também. Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu já vi muitas entrevistas dele, né? Eu entrevistei ele também via e-mail em 2010. Ele foi uma pessoa muito atenciosa, eu percebia, sabe, assim, na postura dele. Um intelectual aberto para o mundo, sempre tentando se reinventar. E para você encontrar o Bauman criticando alguém, era uma coisa assim, muito difícil. E ele criticava pra caramba o Lipovetsky, a Era do Vazio. Né? Porque o Lipovetsky fez esse discurso da ideia da hipermodernidade. Né? Ou seja, o que seria hipermodernidade? Não é a modernidade sendo rompida, pelo contrário, a modernidade absoluta. Ou seja, o hiperindividualismo, o hipernarcisismo, né? A confiança no progresso do capitalismo, do consumo, da técnica. Né? Então, assim, eu acho que na verdade nada se exclui. Então, acho que um ponto para a gente conseguir fechar essa parte realmente acho que foram propósitos de todos eles de tentar apresentar nuances de uma mesma realidade, ou de realidade difusas. Porque, claro, não existe uma modernidade, existem várias modernidades. Até porque, aí volta a questão, se a filosofia hoje é interpretação, você não tem uma interpretação absoluta. Você tem, né, como já o próprio Nietzsche dizia, não há fatos, né, apenas interpretações dos fatos, dos fenômenos. Né, ou seja, então, você cria não o relativismo do discurso, mas a ideia da pluralidade. Isso é interessante também. Por isso que for trazer para o plano da sociabilidade, da política e da ética, que nós vamos encontrar, hoje, mais do que nunca, uma defesa da inclusão social, da diversidade, da tolerância, claro, com todo o rescaldo reacionário por trás. Ao mesmo tempo, né, uma postura fascista, uma postura racista, sexista, misógina. Né? Quanto mais o movimento libertário, progressista e autônomo cresce, quanto mais um movimento que pró-diversidade cresce, mais aumenta a sua sombra. Né? Lembra até Nietzsche.
Lembre-se, olhar para dentro do abismo, o abismo não olha para dentro de você. Né? Essa metáfora você pode pensar de várias formas, mas é um pouco disso. Né? Quando você atravessa, né, essa rompe com um paradigma patriarcal, sexista, moralista, isso vai criar uma reação. Né? E a reação, muitas vezes, é intensa, forte, como nós vemos hoje no mundo. Né? O mundo hoje está vivendo o quê? Uma polaridade ultra-reacionária. Né? Não é só uma questão, toda assim, aquela bobagem, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Não é só essa bobagem. Mas é a mesma ideia de que existe de fato um ranço, um ódio difuso, sabe? Existe um grupamento humano, que não é a B e C, né? Mas existe de fato uma onda de ódio mundial que é contrária a tais grupos. Como sempre existiu isso. Sempre existiu ódio judeu, ao muçulmano, ao cristão, dependendo da região, claro, né? Ao judeu, e por aí vai, ao comunista, né? Agora, o problema é que hoje isso se tornou a norma. Né? Esse ódio, a naturalização do ódio se tornou a norma, e não a exceção. Né? Então, ou seja, tudo bem, por outro lado também nós temos aqui uma tentativa de racionalizar, de afirmar a diferença, né? A própria mídia defende muitas vezes uma visão progressista, essa coisa toda. Mas na prática, o que é? Quem controla o poder? Quem controla o poder são grupos reacionários. O mundo, de fato, não é visão pessimista, não. Também não é um realismo absoluto. Quem sou eu? Mas, de fato, o mundo hoje é controlado pelo racionalismo. Veja bem, a própria Europa. A Europa que seria a patriarca, né, digamos assim, tudo bem, uma visão eurocêntrica, uma patriarca da luz, da razão, da ciência. Hoje, o grande debate é: vamos expulsar os imigrantes. O grande debate é: vamos criar políticas de controle social, autoritárias. Né? Colocar o cidadão controlado por um Estado capitalista, tecnocrático, de controle absoluto, para evitar o terror, para evitar qualquer tipo de contingência, qualquer tipo de acaso. Né? Então é isso aí, essa modernidade líquida que a gente está vivendo na efervescência, ela, na sua fluidez, ela apresenta hoje refugos muito dolorosos. E a pandemia, né, no caso, que está falando também sobre isso, só reforça, sabe, essa tendência. É interessante, Renato, quando você coloca essa questão, né, dessa atitude reacionária que se tornou a norma, e aí eu queria fazer uma pergunta em cima disso, para trabalhar, claro, o tempo é muito pouco para falar de uma teoria tão vasta como a de Bauman, né? Mas que tu pudeste trabalhar um pouco mais o conceito de família nele, né? Porque sempre as pessoas pregaram a ideia da família nuclear, né? Aquela família tradicional, pai, mãe e filhos. Que na verdade tem muita coisa aí por trás, né? Que não é só isso. E aí quando querem formar, por exemplo, uma família com 2 mulheres ou com 2 homens, é um alvoroço. Parece que essas pessoas elas não perceberam a liquefação também no caso da família. Que a família não é aquilo que elas querem determinar que seja. E muitas vezes essas pessoas que determinam a família como deve ser, são essas pessoas que estão destruindo a família. E não o casal de gays que está destruindo, mas sim elas mesmas, ao querer não deixar que existam famílias que sejam diferentes da delas, né? Como é que Bauman trabalha essa questão da família? Meu querido, na verdade, olha só, eu vou mais longe, tá? Vamos pegar aqui o cristianismo original. Aí eu volto à minha tese, tá? Tá vendo? Tá vendo? É interessante isso, porque a gente retoma ideias criadoras do passado, que na verdade sempre estão atualizadas. Olha só, o que está lá na Bíblia, cara? Os evangelhos. Minha mãe e meus irmãos são os que me seguem. Ou seja, a noção de família do cristianismo original não existe. Sangue, isso é bobagem. Tá? Família é onde tem amor. Não importa o gênero, não importa as condições. Família é de ter amor, cara. Pode ser a comunidade, pode ser o... Não importa. Né, o teu parceiro, tua parceira. Família é isso. Só já mata a questão. Né? Só que, infelizmente, o que aconteceu? Claro, né, com toda a tradição patriarcal do cristianismo, a família considerada legítima foi a família, né, biparental. Mamãe, papai e filhos. Né? E, obviamente, que tinha uma coisa por trás também, porque temos até, inclusive, a dialética da sexualidade na Idade Média, de que, por exemplo, a esposa seria o quê? O ícone de Maria, né, a mãe santa, mas como é que o homem poderia dar vazão à sua lubricidade? Prostitutas. A própria Igreja Católica tolerava prostitutas, né? Não li a obra inteira, Tomás de Aquino, mas parece que inclusive ele defende a prostituição para a manutenção da própria ordem familiar. Uhum. Não sei se está na turma teológica, eu já li coisa muito por alto assim. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque isso é importante colocar, porque então criou-se o mito da família indissolúvel. Né? A família real é homem e mulher.
e os filhos, quanto mais prole, melhor. Mas veja bem, e o amor? Entendeu? O conectivo. Tudo bem, você pode ter, não importa, é o que eu falo, você pode ter uma família biparental e ter amor ou não, isso é relativo. Então o que importa não é o gênero da família, o que importa é a experiência da autoridade dali, a experiência da inclusão, do acolhimento, né? Então Bauman, quando fala do amor líquido, também vai ter essa questão, né? Porque a família está em crise. Vários autores vão colocar isso, o próprio Lipovetsky, o Christopher Lasky, a Elizabeth Rodinski, né? Vários autores que vão abordar essa ideia de uma família de desordem, por exemplo. Tá aí, né? Isso que é legal, tá vendo? Ele tá na biblioteca aí, dá pra atualizar, tá vendo? Tá até conectado, cara. Ó, gente, isso aqui não foi ensinado não, hein? Foi não. Nada isso aqui é pura... Porque pode achar que você disse assim, Hugo, mostra tais livros. Não, eu tô achando aqui mesmo, a partir da sua fala. Tá vendo? Porque a gente tá conectado aqui, cara. Tô falando, isso é sinergia. Tá vendo? E esse é o lado positivo, tá vendo? O sangue não importa. O que importa é a comunicação das ideias. Olha só, é maravilhoso também. Que é interessante, tá? O Ortega Gasset, inclusive, que é engraçado, o Ortega Gasset é um filósofo importantíssimo. Né? Tudo bem, ele tem uma postura que pode, de fato, parecer um pouco rancorosa em relação ao mundo moderno. Mas o Ortega Gasset ele foi colonizado no Brasil pela direita conservadora. Isso é um crime contra a filosofia. Tá? O Ortega Gasset foi colonizado pela direita conservadora. É bizarro. É bizarro, sabe? É um autor fundamental para pensar a arte moderna, né? O material dele sobre Velázquez, sobre o Dom Juan. Isso, assim, isso daria para fazer outra live sobre isso. Mas, então, são muitas ideias. Mas veja bem, então a experiência da família, tudo bem, ela está, de alguma forma, sendo colocada em xeque. Mas, por um lado, é bom, assim, pode ser do lado bom também. Porque por que a gente tem que acreditar nessa família tradicional? Pode ser, pode não ser, entende? Se você encontra sentido nela, ótimo. Se você quer viver sem família, com uma comunidade, ótimo também. Eu vi há pouco tempo um filme de Marquês, A Comunidade, passando no Telecine Cult, sabe, assim, altas horas da madrugada. Falei, tava com sono, eu quero ver um filme. Tava lá passando a Comunidade, filme de Marquês. É o quê? Um casal de professores, se não me engano, né, de meia idade, tem uma filha quase 20 anos, e mora no casarão, lindíssimo, e resolvem criar uma comunidade hippie, né? Assim, vamos viver, né, uma forma livre. Pronto, começa a juntar todo mundo. Só que eles próprios, no final, não aguentam mais viver aquela vida livre. Querem viver o quê? Uma família monocórdia. Um monótono casamento, sabe? Brincando com Nietzsche. Veja bem, mas por favor, isso é muito relativo. Né? Eu acho que o que importa é a significação. Você pode ter uma experiência, tanto que, por exemplo, eu posso ser casado há 50 anos, 100 anos, exagerando, claro, e encontrar amor ali para sempre. Sabe o que vai lembrar? O filósofo que eu sempre gostei muito da obra dele, André Gorz. Um autor que tentou pensar o ecossocialismo, né, a crítica do capitalismo tardio, analisando a questão do tempo livre também, na pegada marxista. André Gorz escreveu um livro, chamado Carta a D. A sua esposa que estava com câncer terminal, né, uma declaração de amor. Viveu quase 50 anos. Tudo bem, não vai estar no mérito do que ele fez, de repente, né, assim, mas parece que ele tem uma vida altamente fiel a ela. Então, veja bem, 50 anos de vida intensa. Aí vem aquela questão. Eu posso viver com alguém durante 10 dias e ter uma experiência péssima, lua de fel. Ao mesmo tempo também, eu posso ter uma experiência de longos anos e a cada dia se reinventar. Essa é a ideia. Né? Eu acho que a saída, né, não solução, porque a gente não quer soluções, a gente quer tentar alternativas ou até, quem sabe, microprecisões. Mas, por exemplo, qual é talvez a magia da experiência que se perpetua durante muito tempo? É se reinventar. Mas não a novidade pela novidade. É você ter a capacidade de ressignificar os seus afetos. Ou seja, tentar revivenciar a mesma coisa de maneira diferente. Isso é muito difícil, sabe? Difícil ou também fácil. Ou seja, é para todos, para ninguém, né? Segundo Nietzsche. A gente não sabe exatamente como fazer isso. Porque não tem método, não tem metodologia, não tem cartesianismo aqui. Não tem um discurso método do amor. Entende? Tanto que, por exemplo, vou pegar arte amar clássica. A arte amar clássica é quase uma metodologia. Para você não sofrer, faça isso. Para você conseguir eliminar o temor, o medo, né, de amar, faça isso. Né? Ou seja, para esquecer um grande amor, só um grande amor. Né? Isso é arte amar clássica. Aí temos o filósofo, né, o psicanalista, o Erich Fromm,
Na obra Isso. dele não é nada disso. Ele não fala sobre técnicas, nada disso. Arte é má no sentido de uma poética do amor, sabe? Uma poesia do amor, uma autocriação do amor. Então, esse é um elemento capital olha só, tá vendo? Gente, isso aqui não é cara, isso é incrível, tá vendo? Isso aqui é espontâneo, as coisas vão saindo, sabe? É quase mediúnico. Né? Como é que fala Nietzsche? As ideias surgem como elas vêm, quando elas querem. Né? Para Nietzsche, as ideias surgem quando elas querem, não quando eu quero. Né? É um pouco disso, a gente, pensando junto, consegue tirar ideias que estão de uma forma recônditas. Né? Então, acho que é o ponto capital. A família, não importa como seja, tem que ter amor. Pode ser poligâmica, pode ser bigâmica, pode ser, né, uma relação homossexual, não importa. Não importa, né? Por isso que é importante a gente chocar, sim. Tem que chocar. A família, quando é disruptiva, ela tem que chocar. Ela tem que chocar a tradição. Ela tem que não ter medo de se afirmar como um elo amoroso. Lógico, há toda a problemática, ainda mais levando em conta uma sociedade racionária, né? Que não basta o cara ser contra e xingar, ser intolerante. O problema é ele vir de fato. E isso nós vemos cada vez mais, né, proliferar. Posturas reacionárias contra o amor não considerado tradicional. Mas, por exemplo, parece que até o beijo também é uma criação, né? O beijo não é uma realidade ahistórica. Nós nem sabemos exatamente quando surgiu o beijo. Parece que é uma história que se fala que o beijo surgiu eu acho na Roma Antiga, quando os soldados iam para a guerra, né, e deixavam as mulheres em casa e elas se embebedavam, e para que eles pudessem ver se as mulheres estavam tendo uma vida sóbria, eles lambiam só da boca delas para ver se não tinha resquício de vinho, e daí com o tempo virou a arte do beijo. É um mito sobre o beijo, né? Mas não importa também. Para a gente pensar o seguinte, a gente prende a nossa tradição sócio-familiar em visões arcaicas petrificadas, ou seja, míticas. De mito, né, nós estamos cheios, né? Esse é o grande risco. O mito é importante, né? Talvez na ruptura com a filosofia. Mito e razão, né? Mito e logos. Agora, quando o mito vira um elemento social e político, e muitas vezes contrário à racionalidade pública, ao bem comum, aí nós temos os males proliferando, né? Mas é isso, a gente está preso a uma visão arcaica, petrificada, que impede a nossa dinâmica e reconhecer a alteridade, reconhecer a diferença. Essa questão da alteridade é importantíssima, né? Eu até costumo a dizer que acho que esse processo de alteridade ele tem que ser até expandido como um processo de multi-alteridade, né? Quando, por exemplo, as afirmações de um grupo têm que se apoiar em outros grupos, né? E a gente só tem 2 minutinhos, não, 4. Caramba, poxa vida. Porque teve Foi de 7:02 começou, a gente tem 4 minutos só. E aí eu queria fazer uma última pergunta, e aí vai ter que, infelizmente, ser um tempo muito reduzido, em relação à Covid, né? A Covid apenas escancarou algo que sempre aconteceu, mas quando é que o ser humano passou a ser número apenas? Porque eu lembro que na Itália, no começo, aqui no Brasil, a gente se espantava com a quantidade de pessoas que morriam. E hoje a gente fala naturalmente, hoje foi 1.000 e quantos? Mas não foi agora que isso surgiu. Há muito tempo é assim. Os jornais, na hora do almoço, é morte. Acho que 2 coisas que chamam muita atenção da população é morte e sexo. São 2 coisas que atraem a atenção das pessoas. E quando é que a vida passou a ser número e deixou de ser vida? Não tem mais importância. A gente está em plena pandemia, as pessoas estão fazendo festa, estão voltando. Quando é que isso aconteceu? Entendi. Meu caro, eu diria que seria a partir da matematização da natureza e matematização da sociedade. E aí eu pegaria um filósofo, o Husserl, para pensar isso. Né? Lógico, na verdade, por favor, Galileu foi um grande humanista. A obra dele é fundamental para a ciência moderna e para a própria humanidade. Claro, a questão não é você colocar em xeque Galileu, mas é o projeto por trás. O que acontece, por exemplo? O que é o mundo moderno? Tecnocracia, razão instrumental, né, o taylorismo, o fordismo, a própria divisão social do trabalho. É o quê? É o gerenciamento do corpo. O corpo, padrão, tempo, espaço, disciplina, ordem, métrica, hierarquia, uniformidade. Apareceu o relógio de 30 segundos. Vai Nossa acabar. vida. Então, a grande questão é essa. Né? O mundo moderno é um mundo da impessoalidade. Então, ou seja, você hoje não vale mais. Você hoje só serve como o quê? Só serve quando você produz, quando você é alienado ou não tem identidade. Professor,